tarde, eu sou a professora Maria Emília, estamos no cálculo vetorial. E hoje nós vamos resolver um exercício sobre trabalho, integral de linha como trabalho. O trabalho realizado por uma força, um campo de forças vetorial, para deslocar uma partícula ao longo de uma curva C do espaço. Então, a gente já sabe que trabalho é força vezes distância. E isso lá da física básica, quando força era força constante. Só que aqui é um campo de forças. Então, a força ela tem uma função de x, y, z, i, na direção i, outra função de x, y, z na direção j e outra função de x, y, z na direção k. Desde que F, que é o campo de força, seja contínuo, então a gente vai calcular o trabalho pela integral de linha, porque é ao longo de uma curva C. Então o trabalho, ele vai ser a integral ao longo da curva C de F ponto T ds, onde F é o campo de forças, que é dado aqui no exemplo, olha, y mais z na componente i, x mais z na componente j, x mais y na componente k, por exemplo. E ds é o comprimento de arco. E T é a componente tangencial em relação à reta tangente que passa pelo ponto XYZ genérico da curva. Então, o trabalho é a integral em relação ao comprimento de arco da componente tangencial da força. Onde a gente vai ter, então, que TDS, em vez de escrever assim, nós vamos escrever que o trabalho é igual à integral ao longo da curva C de F de R de T, onde T é o parâmetro, a curva parametrizada, R' de T dt. Então, gente, olha só. F de R de T vai ser a gente passar a função vetorial em função do parâmetro T. Então, nós vamos ter que parametrizar o segmento de reta. Nesse caso aqui, olha, determine o trabalho realizado pelo campo de forças fx, yz, y mais zi, x mais zj, x mais yk, só que está escrito naquela notação, sobre uma partícula que se move ao longo do segmento de reta de P100 a Q342. Então, as equações paramétricas desse segmento de reta são: julgando o ponto 100, x vai ser 1 mais a componente do vetor diretor. E a componente do vetor diretor é 3 menos 1, vetor V, diretor do segmento de reta, ou da reta suporte, é 2, 4 menos 0, 4, 2 menos 0, 2. Que são as coordenadas do ponto final, menos as coordenadas do ponto inicial. É o vetor PQ. É o vetor PQ. Então, vai ficar 1 mais 2t, y vai ser 0 mais 4t, e z vai ser 0 mais 2t. O t, ele pertence ao intervalo que vai de 0 a 1. Por quê? Porque se eu igualar 1 mais 2t a 3, 1 mais 2t igual a 3, eu vou achar t igual a 1.
Se eu igualar a componente y, 0 mais 4t, a 4, que é a ordenada do ponto final, eu vou encontrar que t também é igual a 1. E 0 mais 2t igual a 2, t igual a 1. Então, o t varia de 0 a 1. E quando t é 0, nós estamos exatamente no ponto inicial, 1, 0, 0. Então, tem que entender o intervalo de variação de t. Por que t varia de 0 a 1? Então, a gente já pode montar a nossa integral. Então, o trabalho vai ser a integral com t variando de 0 a 1, f de r de t. Então, eu vou substituir y por 0 mais 4t, z, 0 mais 2t, aí vai ficar 6t, que é a componente x. A componente y é x mais z, então vai ficar 1 mais 4t, somando aqui. A componente z é x mais y, então é 1 mais 6t. Produto escalar com R' de t dt. Só que R de t é igual a xi, 1 mais 2t, yj, 4t, zk mais zk, 2t, que são as componentes x, y, z. Então, R' de t dt, a gente tem que derivar, porque o vetor t tangente, ele é a derivada, é o vetor que é a derivada, né, gente? Que é aí o conceito inicial de derivada, tem a ver com a tangente. Derivada de 1 mais 2t é 2, derivada de 4t é 4, derivada de 2t é 2. Então, escalar 2, 4, 2. dt. Então, vira uma integral simples. A gente tem que saber calcular o produto escalar de dois vetores, que é a soma do produto das componentes. Então, vai ficar assim, ó. Integral de 0 a 1, 6t vezes 2 vai ficar 12t, mais a soma do produto com a componente j, do primeiro vezes a componente j do segundo, vai ficar 4 mais 16t, mais 1 mais 6t vezes 2 vai ficar 2 mais 12t. dt. Pronto, calculei o produto escalar. E agora eu vou resolver essa simples integral aqui, integral de 0 a 1, vai ficar 6t vezes 2, 12t mais 16t mais 12t, 2 mais 12, 24, com 16, 40t, mais 4 mais 2, 6. dt. Então, o trabalho vai ser 40 T2 sobre 2, já fazendo a integral, resolvendo a integral. Integral de 6 dt é 6t, com t variando de 0 a 1. Ao substituir 0 vai dar 0, então vai ficar 40 dividido por 2 vezes 1, 20. Mais 6 vezes 1, 6, vai ficar 26. Unidades de energia, de trabalho, né? Pode ser joule. Agora, nesses exercícios, esses exemplos, a gente não precisa preocupar com a unidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado do exemplo. Se gostaram, deixem o like, inscrevam no canal. Muito obrigada e até a próxima!